Olá a todos e sejam bem-vindos de volta para um episódio duplo. O tema de hoje são os heróis. E vamos lá que está no ar mais um episódio de História Revista. Só que do tipo normal, não em quadrinhos. Primeiro vamos com a Ação Games 33, abril de 1993. Vemos aqui os X-Men do Mega Drive, mas também tem Batman Retorno no Nintendo. E mais o Fatal Fury, Tiny Toon e Box em 4 dimensões. É muita viagem. Nas notícias do dia temos a chegada da Nintendo ao Brasil. Foi através do selo Playtronic, a união da Gradiente e a Estrela, que ainda no ano de 93 já trouxe um monte de coisa. E o melhor foi que as coisas no geral da Nintendo passaram a ter lançamento simultâneo com o mundo todo. E nem se fala das propagandas que eram novidade por aqui. Eles pegaram e passaram as mesmas, algumas tinham que ser dubladas, só que muitas foram produzidas por aqui também. E a Nintendo também resolveu calar a boca de todo mundo que dizia que o CD do Super Nintendo era papo furado. Eles liberaram essas imagens de como seria a mídia desse sistema. Seria um CD dentro de uma caixinha, como se fosse um disquete. O acessório ainda não tinha uma data de lançamento e também não tinham falado como seria a compatibilidade com o Super Nintendo normal. Mas sabemos como foi que essa história acabou. E a última notícia foi que ninguém nunca iria desconfiar que tem os jogos eróticos e como eles fazem sucesso no Japão. A NEC, que era uma empresa poderosa por lá nessa época, lançava pelo menos 3 por mês no PC Engine. E a SEGA já preparou alguns pro Mega CD e tinha a Nintendo, que todo mundo já sabia que era mais conservadora e não passou nem perto disso. Mas o que essa notinha não fala, e que imagino que seja o caso, é que esses jogos, nem digo a maioria, mas todos mesmo, deviam ser aqueles simuladores de encontro que, quando muito, as imagens não iam mais longe do que essa que nós vemos aqui nessa página. E o jogo mesmo era muito texto e imagens estáticas, quase zero de animação. É por isso que tinha essa facilidade de lançar 3 por mês, se isso for verdade. Jogos desse estilo existem aos quilos em todas as épocas, com todos os tipos de tema que nós podemos ver por aí. Tem soft, tem explícito, tem os oficiais, tem alguns que são criados por fãs, tem modificações, tem de tudo. Tem um cara que viveu no Japão que fez um vídeo falando sobre esse fenômeno. E a explicação dele é que esses jogos, os mangás, animes, que tem as histórias nesse estilo, e que tem até nome, mas não vou conseguir me lembrar agora, fazem muito sucesso basicamente por conta das cobranças da vida moderna do Japão. O que as pessoas jovens têm que fazer as deixa ocupadas demais para cuidar da sua vida, e eles acabam recorrendo a esses recursos para se distrair da solidão, porque acaba que é só o que eles podem fazer mesmo. O link tá aí até na descrição, é o Gaijin Gumba, que o vídeo é um pouco longo, mas ele vai bem a fundo nisso. Claro que para muita gente ainda vai parecer bizarro, mas ele explica, por exemplo, aquela história dos caras que se casam com personagens de mangá. Recomendo que deem uma olhada lá depois. Vamos ver os lançamentos do mês aqui. O primeiro é A Família Addams 2, continuação daquele que nós jogamos com Gomes. Dessa vez nós controlamos o filho, o Feioso. Ele está numa caça ao tesouro contra a irmã Wandinha. O desafio é andar pela casa e encontrar as coisas que ela determinou, e vem aí a primeira diferença. O jogo é aberto para tu ir nas fases na ordem que quiser. Na parte dos gráficos mudaram toda a direção de arte para ir de acordo com o desenho. O que chegou a passar no SBT foi aquele que tinha aqueles vizinhos que era uma família normal. Eram os Norman Maier, que até o pai sempre dizia que era um grande executivo das indústrias do ramo das roupas de baixo. O cara era vendedor de cueca. No visual ele ficou bem legal mesmo, mas o que impressionou mesmo foi a dificuldade. Talvez alta demais para um jogo que veio de um desenho. Pelo menos tinha passwords, e foi lançado também para o Mega Drive, Nintendo e Game Boy. E depois dele tem um muito conhecido por nós brasileiros e que falamos outro dia, o Street Fighter Turbo, mas Turbo entre aspas, conhecido como Street Maluco. É aquele que tem os golpes no ar, o segundo jogador tem as cores bizarras, a magia fraca que corre a tela praticamente a 1 pixel por segundo. São muitas memórias para um jogo só. E também é um dos melhores Street Fighter piratas que já fizeram. Também na parte do Super Nintendo vamos encontrar o Máquina Mortífera, ação plataforma de estilo clássico.
Algo quase tão comum na era 16 bits, do mesmo jeito que foi comum esse tipo de filme policial durante os anos 80. No caso desse, além dos filmes formarem uma série clássica, é importante porque também é uma luta contra o racismo. Em uma das fases tem os traficantes racistas da África do Sul, que foram os vilões do segundo filme. Esse jogo é uma forma de mostrar que você é contra a discriminação. É recomendado. E para acabar aqui, o Super Nintendo tem um detonado do Star Fox, o que nos leva direto de volta para a página de notícias, que tem duas notinhas relacionadas a isso. Primeiro, que o Star Fox conseguiu vender mais que Street Fighter lá no Japão. Não deixa de ser um feito notável. A outra é que o sucesso já animou a Nintendo a fazer mais jogos que vão usar o chip, coisa que não foi tão adiante assim. Ao fim do curso do Super Nintendo, o chip Super FX deu vida a 5 jogos e o sucessor, o FX2, conseguiu lançar 3. Foi um total de 8 lançados e 7 cancelados, o que inclui aí o Star Fox 2. Quanto ao primeiro Star Fox, ele ficou lá na frente com a TV e o ventilador ligado, gastando energia, então temos que voltar para lá rapidamente. Ia falar que aqui no canal nós temos um gameplay completo da versão do Nintendo 64. Aquele consigo jogar bem, mas esse aqui só consigo alguma coisa no nível fácil. Se mudou pro médio, mal chego na segunda fase, isso aqui é coisa de doido. Vamos em frente. E agora o Mega Drive, Fatal Fury 1, ou o Rei dos Lutadores, de acordo com a sua tela de seleção de personagens. Uma adaptação que, pelo menos nos 16 bits, surpreendeu muita gente. O Neo Geo fazia muita coisa, mas parecia difícil acreditar que conseguiriam pelo menos um jogo bom aqui. Já que os lançamentos anteriores foram tudo no Nintendo 8 bits, eles ficaram ruins, mas aqui é outro sistema, é diferente, é mais poder para fazer o jogo pelo menos do jeito certo. O que em parte foi alcançado. A primeira coisa foi que mandaram embora a abertura original. Tem que economizar memória, só aí dá para entender. E uma das suas inovações, que foi o sistema de luta em 2 planos, tinham cortado lá no Super Nintendo, mas aqui no Mega ele continua. Só que sinceramente se cortassem ele não faria a menor falta também. Existe um comando para alternar a qualquer momento nesse jogo, só que eu não conheço até hoje ele. E por causa disso é só mesmo a CPU que usa isso, mas basta ficar de olho na hora que ele vai pular para outro lado, porque isso foi mal programado. Na hora que os lutadores pulam de um lado para o outro, sempre ganha aquele que pular por segundo, não importa o tempo do ataque. Também saiu a fase de bônus, que era uma queda de braço. No Super Nintendo ainda colocaram uma que tinha que rebater os pneus que são jogados para cima. Aqui no Mega Drive 2 lutadores foram cortados. Foram Billy Kane, que é aquele que luta com aquele taco, e o Huai-Jai, que é um cara que é um clone do Joe Higashi. Ele, quando perdia uma certa quantidade de energia, dava pra ver que alguém na plateia jogava uma garrafa pra ele. Aí ele bebia e ficava mais forte. Outra coisa cortada foi que ao entrar com 2 jogadores, dava pra ir primeiro uma luta de 2 humanos contra a máquina no mesmo round. E só depois ele ia pra uma luta de 1 contra 1. Os comandos dos golpes, como podem ver, ainda eram aqueles antigos que eram difíceis de fazer, mas alguma hora esses golpes saíam. No Super Nintendo a jogabilidade era muito truncada e era bem mais difícil, só que no Mega Drive eles deram uma facilitada e os golpes eram muito fáceis de fazer, mesmo com esses comandos. E como se fosse uma compensação das coisas que ficaram de fora, agora no modo Versus dava para jogar com os outros personagens, que não fossem o Terry, o Andy e o Joe. No Super Nintendo só o segundo jogador podia fazer isso, aqui no Mega Drive os 2 podem. E também dava para habilitar o Giz com algum clique. E como detalhezinho final, só dava para ver o final verdadeiro se tu jogasse a partir do nível normal e não usasse continues. Isso é uma tradição do Neo Geo também. Em ambas as versões os gráficos ficaram bons, os personagens ainda eram bem grandes na tela e os cenários continuaram com aquela coisa tradicional do Neo Geo também, de que a cada round muda alguma coisa, como a quantidade de pessoas na torcida e a hora do dia. Mas aqui no Mega Drive tem uma coisa bem feia que é na fase do Duck King, que um dos rounds é durante o pôr do sol e tudo fica laranja, mas por algum motivo parece que essas cores são demais pro Mega Drive e ele fica piscando entre preto e branco e colorido. Ficou um bom jogo aqui no Mega Drive, ele e o segundo valem uma conferida de vez em quando. Claro, já está disponível também para download no seu videogame. Depois tem X-Men no Mega Drive, jogo que foi muito esperado e é bem falado até hoje, só que nem é tudo isso. O único jogo bom dos X-Men até o momento era aquele de porrada de rua do Flipper que foi feito pela Konami. E já tinha algum tempo isso, existia uma certa carência de bons lançamentos dos X-Men. Vamos primeiro com a história. Um vírus entrou no computador da mansão e deixou a sala de guerra descontrolada.
Aí o jogador escolhe entre o Wolverine, Ciclope, Gambit ou Noturno para ir lá e dar um jeito nele. Fora os selecionáveis, tem ainda o Arcanjo, Tempestade, Vampira e o Homem de Gelo que podemos chamar para dar uma ajuda. O uso deles é limitado, e toda vez que tu erra um salto e cai num buraco, a Jean Grey vai aparecer e resgatar, mas uma hora a tua energia acaba e tem que começar tudo de novo. O jogo é o estilo clássico de ação plataforma, que em certos momentos, alguns puzzles para resolver aparecem e muitos pulos para acertar e não cair. Só que tu vai cair muitas vezes. A dificuldade é mesmo alta para todas as coisas. Uma coisa que não ajuda é que, de novo, o uso dos poderes mutantes é limitado. A segunda barra de energia marca isso, e por mais que se recarregue sozinha, isso tira o que seria o diferencial de ser um jogo dos X-Men: usar os poderes. A maior curiosidade que esse jogo pode despertar no jogador é justamente poder ser o Wolverine e ser o Ciclope, mas existe um custo para poder ser Wolverine e ser Ciclope. E como detalhe histórico que temos que colocar aqui nesse jogo é que quando a gente chega perto da última fase, depois do Mojo, aparece escrito que é preciso dar um reset no computador, e tem que ser isso mesmo. Tu tem que ir até o Mega Drive e apertar reset para poder passar de fase. E aí eu pergunto, isso foi uma ideia original ou forçaram a barra? Deixa a sua resposta aí nos comentários enquanto viramos a página e encontramos o Tiny Toon do Mega Drive. Viramos a página e parece que nós temos a mesma coisa. X-Mutant, também vindo de um gibi e também ação e plataforma, só que era mais tradicional. E era também mais de plataforma do que ação, dava para escolher entre o cara com machado e uma mulher com nunchaku, ou é um bastão isso. O cara é mais forte, a mulher é mais rápida, e o jogo era a típica adaptação que víamos aparecer a toda hora, com a diferença de que é um jogo competente. Ele tem um esquema de armas e de itens bem interessante. E aí viramos a página e agora sim Tiny Toons. Ele é bem diferente do que nós vimos lá no Super Nintendo. Na verdade não sei se nós já vimos, porque o episódio já foi escrito, mas não decidi a ordem dos episódios. Mas de qualquer forma, muitos movimentos do Perninha vão usar o mesmo sprite com uma qualidade diferente e no Nintendo 8-bit. Mas realmente estão muito longe de serem a mesma coisa. Aqui o esquema é um pouco misturado de Mario e Sonic. Tem muita exploração e correria, e tem os inimigos que são derrotados com um pulo na cabeça. E também tem o mapa que mostra o progresso do jogo entre as fases. Muitas têm mais de uma saída que levam a caminhos diferentes, mas sempre na direção do tesouro do título. No caminho vamos descobrir que os amigos estão sob controle do cientista doido, que eu me recuso a falar o nome dele. Esse jogo tem a excelência habitual da Konami, que além de todo o resto, temos que dar destaque para como os gráficos ficaram. Esse aqui é obrigatório. Vamos acabar aqui a parte do Mega Drive com mais um jogo de basquete não tão tradicional. O seu esquema não é o normal de 5 contra 5 e o caramba. E isso é uma coisa que podemos tirar pelo seu nome: NBA All-Star Challenge. Ele vem do evento All-Star Weekend, que é um fim de semana inteiro que pega os melhores jogadores profissionais e os da categoria de base e fazem várias competições. Algumas tem aqui, como a disputa de arremesso de 3 pontos, concurso de enterradas. Os caras recebem nota tipo saltos ornamentais. E tem várias outras coisas, até o domingo que tem o All-Star Game. Um jogo que coloca um combinado das duas conferências para fazer o tiratema. Aqui só tem mesmo as brincadeiras. O mais perto que se chega de um jogo é a partida 1 contra 1, que só tem essa parte da quadra. Aqui nós vemos a versão do Mega Drive, só que a do Super Nintendo tem gráficos bem mais bonitos, só que no geral é um jogo qualquer coisa. Mas o motivo dele estar aqui realmente é a conjunção de fatores, que é uma coisa de outro mundo. Ele foi produzido por uma empresa chamada Beam Software, que trabalhou em várias conversões dos 16 bits e portáteis. Mas também ajudaram a cometer os jogos do De Volta para o Futuro. Esses caras têm culpa no cartório. Não por acaso a distribuição desse NBA ficou, esse é um momento chocante, ficou com a LJN e a Acclaim, uma dupla da pesada que, se juntar mais a American Laser Games e a Digital Pictures, já temos os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Só não digo que é o Darksiders, porque não tem como fazer um herói de nenhum deles. Tu é doido, meu. Agora, Nintendo 8-bit. Batman Retorno. Aparece aqui mais uma vez esse jogo, também feito pela Konami, que fez o do Super Nintendo e basicamente reduziu essa versão para poder ficar no cartucho de 8-bit. Vemos aqui uma porrada de rua muito interessante. Os ataques e os sprites
no geral, não são os mesmos, só que não ficou ruim. Ele tem uma pegada meio Double Dragon com mais velocidade e é mais sombrio também. E os controles também são bem mais complexos. Como manda a tradição, tem duas partes que o estilo do jogo muda para direção e tiro. E de tudo que fizeram aqui, fiquei de cara com os gráficos de novo. Tão simples e tão bem feitos no Nintendo 8-bit. E aqui na outra página tem outro que também pode ser chamado de clássico. É o Bomberman 2, lançado em 91. Esse jogo nós já conhecemos, só que nós temos que registrar que foi nesse que eles criaram o multiplayer e o modo batalha. São as coisas que definem a série até hoje. É aquela história mesmo de que se não tem o modo batalha não é Bomberman. Daqui vamos ver o que tem nos PCs. 4D Boxing. Um nome que parece muito exagerado, mas na verdade foi assim porque fez parte da série 4D Sports. Teve outros jogos tipo Stunts, que era conhecido como 4D Driving. E aqui nesse ele já tinha gráficos poligonais com captura de movimento. Uma coisa que temos que dizer que é impressionante para o ano de 1993. E não é só isso. Ele foi um simulador de boxe que já trazia um modo carreira. O jogador primeiro monta seu lutador e define como vai começar. E aí ele vai para o último lugar do ranking de 50 lutadores e precisa ganhar todas para chegar lá no topo. Entre uma luta e outra tem um treinamento que aumenta as estatísticas e ele vai assim até chegar lá. Como simulador ele funciona muito bem. Existe uma grande quantidade de golpes que podem ser usados sem complicar demais. Para jogar no teclado pode ser pressionar o Enter e apertar as setas para mandar os golpes nas direções pressionadas. Ou então ir direto no teclado numérico, que cada um vai ser um golpe. Quando acertam, aparecem efeitos gráficos e uns sons que dão uma ideia do quanto que eles funcionaram e também dá pra ver a reação dos caras. Era um bom jogo em 3D, ou 4D se preferir. Tem vários ângulos de câmera para escolher, tem até em primeira pessoa, coisa que a gente só via nos jogos de corrida, e ajudaram a aumentar o impacto do jogo, sendo que mesmo sem isso ele já funcionaria muito bem. Se tiver como, tente jogar esse aí, é muito interessante. E aí depois tem o Flipper com um jogo que sempre fui muito curioso. Suzuka 8 Horas, feito pela Namco. Baseado na corrida de longa duração que tem o mesmo nome, que é patrocinada pela Coca-Cola, como nós vamos ver nas imagens. E já que falamos em bebida, nada como colocar um pouco de Coca-Cola numa das nossas canecas oficiais. Você as encontra lá na página do nosso parceiro É-Soda. Tem a nossa, mas se você quiser variar, também dá para achar alguma que você procura. Clique no link aí na descrição e faça sua encomenda. Fim do merchan, voltamos para a corrida de moto. A análise deles foi feita nessa máquina que chegou ao Brasil, que eram 2 unidades de 2 jogadores linkadas. E nela tinha essa quinta tela que mostrava uma visão aérea da pista. O jogo era controlado com acelerador e freio no guidão e as curvas eram inclinando o corpo para um lado e para o outro. No tempo imaginei que já fosse um 3D de verdade, só que não é, eles fizeram aquela mesma onda do falso 3D que funcionava muito bem. E o jogo é bom mesmo. E ele também foi adaptado para o Super Nintendo pela Namco, só que não ficou nem perto disso. Eles usaram o Mode 7, que já tinha feito tanto pelo F-Zero e o Mario Kart, só que o resultado passou bem longe do jogo original. E depois dessa, acaba a primeira parte de hoje. Hand Vision, um Nintendo que cabe na mão e dá para jogar de lá de longe. Esse negócio, na verdade, era uma beleza para dar interferência em tudo que é televisão da rua e ainda propaganda escapamos dos heróis, já que podemos ver que botaram um cartucho do Robocop para testar o negócio. Esse é o sinal de que fechou o episódio de hoje. A segunda parte desse papo de herói chega na semana que vem com uma outra edição que teve o Homem-Aranha na capa. Então anote aí e aproveite para deixar o seu joinha, comentário, compartilhada, seguida e o caramba nesses links que estão aí embaixo. Essa foi a Ação Games 33, abril de 1993. X-Men e os dias de um passado revisto. Aqui vai um agradecimento por vir aqui nos sintonizar novamente. Um abraço a todos e até a próxima.
Música